Quero saudá-lo, meu irmão, minha irmã, com muita afabilidade. Quero saudá-lo, saudá-la e convidá-lo, primeiro agradecer por ter me procurado aí no seu televisor, por ter aberto sua casa à minha presença, para que juntos, eu e você, possamos nos dedicar à leitura orante da palavra para o domingo, este domingo, 27 de agosto, é o 21º domingo do tempo comum. O que a Igreja nos propõe como palavra do Evangelho a ser proclamada em todas as igrejas católicas do mundo. Esta mesma palavra é proclamada em todas as igrejas em sinal de unidade de todo um povo em torno à palavra do mesmo Senhor. É Mateus 16, versículos 13 a 20. Vou ler e juntos depois vamos reler. Em sentido explicativo, reler, para com o texto lido e explicado, juntos possamos orar. É leitura orante da palavra. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Esta é a palavra para esse a palavra do Evangelho, querido irmão, querida irmã, para este domingo, dia 27 de agosto, 21º domingo do tempo comum. Vamos retomar agora, tentando explicar o que o evangelista pretendia e que gostaria, o que a igreja gostaria é que cada um dos seus filhos que lê e que quer orar, compreenda o que pretendia o evangelista para, na sua oração, partir daquela mesma experiência, a do evangelista e a do leitor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, bem ao norte, é a parte mais distante de Jerusalém, que se conhecia, ou que se conhece nos evangelhos. Sabemos que, depois desse texto, Jesus se põe em caminho para Jerusalém. Até Jerusalém, desde Cesareia, o caminho é longo. Para os critérios da época,
era um caminho longo. Jerusalém, cidade da cruz e da ressurreição. O caminho da cruz nunca é curto. A ressurreição nunca se alcança ou nos é alcançada por meios simplistas ou acomodatícios, por acomodações. Nada disso. É um longo caminho a percorrer. Por isso, Cesareia de Filipe. E a pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Ou quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Melhor, é assim que o evangelista escreveu. O Filho do Homem é uma referência ao próprio Senhor Jesus. Mas a palavra Filho do Homem está a dizer quem, além de uma referência a Jesus, quem é ou qual é o modo ideal de ser homem. A resposta veio de Pedro sobre quem é o Filho do Homem. Disseram, uns é João Batista. João Batista, vimos no domingo passado, filho de Isabel, filho de Zacarias, precursor de Jesus, apresentava, noticiava, anunciara que estava para vir o Salvador, o Messias. Apresentava um perfil de um Messias severo, julgador, que iria punir os pecadores e premiar aqueles de muitos méritos. João Batista também era um homem de fé muito determinada, capaz de dizer até ao rei Herodes, denunciar suas infidelidades. Fora preso por isso, personalidade forte, firme, determinado. Fora preso, fora decapitado. Acaso Jesus seria um novo João Batista? A opinião de alguns. A opinião de outros, que era Elias. De fato, se esperava para aquele tempo que antes do Messias chegar, viria um profeta que, reencarnado, digamos assim, retornado à história, ia anunciar que os tempos do Messias tinham chegado. E Jesus seria, então, uma espécie de profeta. Comparável a Elias, talvez o próprio Elias, porque no livro dos Reis, capítulo 21, primeiro livro dos Reis, Elias não morrera, fora elevado ao céu. Então está voltando para dizer que os tempos messiânicos chegaram. Fora um profeta de muita determinação, até violento, para defender a causa de Deus, recorria até mesmo à violência, mas também conheceu as fraquezas, pôs-se em caminho para o Monte Horeb. O caminho fora tão difícil, tão sofrido, que pedira até a morte. Será que Jesus se igualaria a alguém assim? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí é Jesus. Não fala mais do Filho do Homem. E vós, quem dizeis que eu sou? Parece estranho, mas aqueles discípulos estavam com o Senhor há tanto tempo. É que Mateus quer que o leitor participe da experiência dos discípulos. A pergunta requer um compromisso pessoal. E vós, não o que dizem os outros. E vós, quem dizeis que eu sou? Ou, o que significo para vós? Ou, em que medida o seguimento lhes propõe novas possibilidades de sentido para a própria história pessoal e existência? Ou o que esperam e o que desejam e o que querem de minha parte?
A pergunta é de grande força interpelativa, porque não se trata simplesmente de admirar alguém que fizera muitos prodígios, como se estivesse a perguntar sobre seu conceito junto à população, a credibilidade e a projeção e a autoprojeção. Não, vós, quem dizeis que eu sou. A resposta de Pedro: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus da vida. Aqui diz o Filho de Deus vivo, é assim que se traduziu, mas é aquele Deus que faz viver. Mais, portanto, do que João Batista. Mais do que Elias. Jeremias fora um profeta, também outros dizem que é Jeremias, um profeta capaz de despojar-se de tudo para manter-se fiel a seu Deus, até com sofrimento. Embora Jeremias tivesse sofrido e até se lamentado pela dor que lhe era infligida em função de sua fidelidade a Deus. Uma fidelidade que requer todas as renúncias. Pensavam que Jesus também poderia se equiparar a Jeremias, mas bem mais do que Jeremias. Pois bem, és o Filho de Deus da vida. Para um discípulo falar assim é reconhecer que todas as possibilidades de sentido para a existência de alguém estavam ligadas à pessoa de Jesus. Dizer que B é filho de A naquele tempo não era simplesmente identificar uma pessoa, por um lado, diferenciando-a de outras pessoas. Não, és o filho. O filho era o retrato do que fazia o pai. Naquela época, o filho continuava a obra do pai, a profissão do pai, a história do seu pai. Carpinteiro, o filho seu seria carpinteiro. O pescador, o filho seu seria pescador. O combatente, o filho seria combatente. E aqui és o Filho de Deus vivo. Ou seja, em Jesus, o Deus da vida poderia ser reconhecido, percebido, acolhido. Isso é o que o evangelista gostaria que o seu leitor compreendesse. Que percebessem na figura de Jesus o próprio Deus, no seu modo simples e humilde de se apresentar, cheio de compaixão em favor daqueles que o Senhor atendia e se aproximava. Ao final do Evangelho, quase estava a esquecer, Jesus proibira os discípulos de revelar que ele era o Cristo. É isso que escreve. Por quê? Porque quando se falava do Messias e que Jesus seria o Messias, a expectativa era de um homem de grandes triunfos, sucessos, conquistas, grandezas, poderes. E a proibição não é pelo gosto de proibir e silenciar e evitar más interpretações. É para que os discípulos, antes de falar dele a todos, tenham conhecido aquele que fora para Jerusalém, abraçara a cruz e ressuscitasse. E os discípulos ainda não tinham visto, nem conheciam esta parte. Era preciso começar o longo caminho rumo a Jerusalém. Depois da ressurreição, compreenderiam até aquilo que antes se fazia incompreensível.
Passemos agora à segunda parte da nossa leitura orante da palavra. Aliás, é agora a leitura orante. O que se fez na primeira era explicar para predispor a nossa mente à compreensão da palavra, de modo a que a nossa oração, inspirada na palavra, não desfigure o que o evangelista quis, desejou, inspirado pelo Espírito Santo, quis e desejou para o seu leitor, e o que a própria palavra propõe ao discípulo que quer seguir a Jesus hoje. Como sempre, antes de orar é preciso que pacifiquemos a nossa interioridade. Qualquer palavra dita a alguém sem profundidade seria apenas uma espécie de informação, sem efetividade. Eu peço, pois, que, para a palavra do Senhor, preparemo-nos e pacifiquemo-nos. Para isso, queira fechar os olhos, colocar-se em uma posição que favoreça o recolhimento e tente sentir o seu coração a bater no próprio peito. Tente sentir o ar a impregnar as vias aéreas, a passar pelas narinas, pela garganta, chegar à traqueia, ir aos pulmões. Para isso é preciso silêncio. Até a respiração lenta é requerida. Faça isso por alguns breves segundos. Isso. Continuemos. E agora, tentemos imaginar o sangue a percorrer suas artérias, o coração a bater. Mais do que imaginar, sentir. Isso impõe-nos recolhimento, concentração, fuga de outras interrogações ou inquietações. E neste estado, nesta condição corporal de concentrados, de pacificados, vamos pedir que o Espírito Santo venha orar em nós. Venha orar conosco. Espírito Santo de Deus, Tu que és o amor do Pai, Tu que és o amor do Filho, Tu que habitas em nós desde o batismo, vem inspirar em nós estes momentos de santidade, de quietude, de obediência à palavra. Faze-nos dóceis e sensíveis ao que o Evangelho nos propõe, nos move, nos inspira. Faze-nos capazes pela mente, pelo afeto, pela vontade, pela sensibilidade. Faze-nos capazes de acolher não apenas os pensamentos, mas na palavra acolher a pessoa de Jesus Cristo. E agora vamos reler o texto com a imaginação. Criar imagens, não fantasia, não fantasiar, imaginar movimentos, gestos e palavras constantes na palavra escrita pelo evangelista, com as atenções voltadas especialmente para Jesus.
Podemos imaginar o Senhor a chegar à região de Cesareia, uma vila, a vila que você conhece, queira imaginá-la. E o Senhor a chegar àquela vila. Talvez passem alguns dias por lá. Mas em algum lugar daquela vila o Senhor está a perguntar aos discípulos. Tente ouvir a voz do Senhor a perguntar àqueles discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em terceira pessoa, como se Jesus não se referisse a si mesmo. Um fala, outro fala, mais um ainda fala. Lembram João Batista, uns lembram Elias, outros. Aqueles evangelistas ainda, alguém está a dizer, também sobre Elias estão associando o Filho do Homem. Também a Jeremias, estão associando o Filho do Homem. Diferentes profetas, diferentes personagens na história. Mas Jesus agora, na nossa imaginação, tentemos vê-los. E vós, quem dizeis que eu sou? O que antes era em terceira pessoa, agora é em primeira. Eu. E vós, quem dizeis que eu sou? Podemos até ver Pedro, homem espontâneo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus da vida. Fala de maneira expansiva e espontânea, sem rodeios. Não é preciso muitas reflexões nas convicções de Pedro. Ele percebera. É verdade que ainda não compreendera nem o principal do que seria Jesus, Messias, Cristo, ungido, Salvador. Mas afirma, com espontaneidade e simplicidade, és o Filho de Deus da vida. Tente imaginar o Senhor a dizer a Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a intuição ou a sua teologia e seus esquemas hermenêuticos, Pedro. Perceber que em Jesus Deus está presente é um dom do próprio Deus. E agora, demos um novo passo. Eu estou lá em Cesareia de Filipe, com meu nome, com minha história, com um daqueles 12, ou sou o 13º. E o Senhor olhou para todos eles e olhou para mim também. Pronuncia até o meu nome e diz, quem diz você que eu sou? Ou, quem sou eu para você? E o Senhor me olha nos olhos e pede de mim uma palavra e uma resposta. Não se trata aqui de adivinhação ou de reflexão para uma lógica de teologia. O que eu espero dele, o que eu busco nele, o que desejaria dele, o que ofereço de mim para ir com ele. Tudo isso está implicado naquela pergunta. O que pensa você a meu respeito? E agora é um momento de recolhimento. É até preciso mais tempo para que eu permaneça aquietado e diga ao Senhor que está diante de mim,
a Ele eu diga quem é Ele para mim. É a minha oração agora.